Primeiro, bom dia a todas vocês. Cumprimentar aqui a doutora Fátima, né, Soares, e dizer que seja muito bem-vinda aqui ao UFRN. A Neide também, que é de Fernando Pedrosa, seja muito bem-vinda ao UFRN. E a todos vocês que não são ou que não participam do dia a dia da universidade, sejam todas bem-vindas, né? Então, em meu nome, em nome de Tásia, eu quero, né, dizer que sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso UFRN. Cumprimentar a Alice, né, do Movimento Olga, Tati. Vou conhecer você pessoalmente, Tati. Você apareceu para mim em muitos momentos, mas só nas fotinhas, inclusive uma pequenininha assim. Amei conhecer você. A Áurea, né, da nossa comissão CIS, Camila, Jane, Cacau. Bem, gente, e antes de começar, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Tásia, né, pela essa luta dela que é diária e que é permanente dentro da instituição onde ela vai, né, em defesa das mulheres, né, e esse encontro aqui que já tem 10 anos. Então, Tásia, muito obrigada por isso, né, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com todas vocês, né, isso é muito importante para a nossa instituição. Bem, gente, falar sobre esse assunto, eu acho até que eu já falei sobre isso, mas sempre que eu vou falar sobre isso, eu venho num espaço, né, para falar sobre nós mulheres, eu faço, né, eu penso pensar de onde eu vim. E acho que meu pai, ele deu uma educação. Papai era uma pessoa muito simples, a gente morava num sítio, ele era agricultor. E aí, hoje, quando a gente fala de equidade, eu disse, nossa, papai fazia isso. Somos 9, 5 mulheres e 4 homens. Papai nunca diferenciou. Tudo que fazia com os meninos, participava de tudo. E eu nunca ouvi na minha casa, isso é coisa de mulher. Nunca escutei papai falar isso. E a gente fazia as mesmas coisas, inclusive nas brincadeiras de final de tarde, quando ele chegava em casa, jogar bola, quando ele gostava de contar história, quando ele ia pescar, para todos os lugares. Ele tratava nós, né, que eram eu e as minhas irmãs, igualmente como os meus irmãos, e eu nunca escutei essa palavra lá em casa, de que isso era coisa de mulher. Eu escutava muito isso é coisa de adulto. Vocês são criança, saiam, né? Os adultos vão falar, mas de mulheres, não. E isso eu acho que foi muito importante, foi muito importante, né? Porque além disso, o papai também sempre orientava a gente de que primeiro a gente tinha que saber o que queria da vida. Estudem, escolham uma profissão, depois vocês pensem em casamento. E lá onde a gente morava, 20 anos não casar já era titia, né? Vocês vão ficar pra titia? Moça velha, caritó, né? Esse caritó a gente escutava muito das minhas tias. Vocês vão ficar no caritó por causa do seu pai. Vão escutar seu pai e vão ficar no caritó. E graças a Deus, eu acho que a gente escutou o papai, né? Nesse sentido, né? Então, essa é meu início lá, e quando eu venho pra cá, é claro que eu acho que isso tem dá pra gente, né, pelo menos pra mim, uma forma, né, de me colocar. Eu era extremamente tímida, mas eu sabia que eu podia fazer tudo que os homens faziam. Quando eu cheguei aqui em Natal para estudar aqui, eu fui para um curso de engenharia, eu era a única mulher. Mas eu era tímida demais, então acho que é a timidez. Mas o fato de eu ser mulher, isso não me intimidava. Né? O que eu sofri muito naquela época, e claro que tinha, né, preconceitos, eu era a única mulher na turma, eu era muito tímida, mas eu também sabia que por ser mulher eu tinha que me esforçar muito. Eu tinha que ser melhor do que os outros, né, para eu me colocar naquele lugar. Eu tinha que mostrar por que eu podia estudar engenharia igualmente os homens, né? E papai disse que eu podia, então eu podia. E eu estava ali muito segura. Eu não me sentia, eu sempre sentia essa segurança de que ali era um ambiente muito, extremamente masculino, mas eu sendo a única mulher,
Isso foi em 84, hoje a gente já tem mais mulheres nos cursos da área de tecnologia, ainda num número menor, mas naquela época, quando eu comecei, eu era a única da minha turma. E aí vem desse lugar, eu chego para a universidade. Por que eu estou falando isso? A Tássia pediu para eu falar um pouco da minha trajetória como gestora. E aí, como gestora na instituição, a gente vive, eu acompanhei, né, tive a oportunidade de acompanhar muitas mudanças importantes, né, e um papel mais significativo, né, da participação da mulher. Quando a gente olha para o serviço público como um todo, falando de gestora, eu acho que isso acaba se refletindo um pouco em todas as instituições. A gente tem um parlamento ainda extremamente masculino, a gente tem no Judiciário Supremo, que é basicamente masculino, a gente tem do próprio Poder Executivo, né, na gestão central, majoritariamente ainda com homens, por mais que a gente tenha avançado, tem avanços, tem, e isso também vai se refletindo nas instituições. Então, o avanço das políticas públicas que a gente celebra tanto e que tem que celebrar cada vez mais e cobrar cada vez mais de inclusão, da diversidade, falta uma, que é a questão dessas políticas públicas, da gestão pública, ela ser equitativa, né? As mulheres começaram a ter essa participação, falta isso, a gente fala muito, celebra, né? Acho que temos muitos avanços, mas com relação à mulher ainda é tímido. E aí quando a gente vem para a universidade, nós tivemos a primeira reitora, quando a universidade tinha 60 anos, né? Eu acho que é quando começa, né, os movimentos. E hoje a gente tem um reitor, né, mas que ele tem muito cuidado. Hoje, quando a gente olha para a gestão da universidade, quando ele foi compor a gestão, um dos critérios foi essa questão da equidade. Então, a gente tem na gestão central a mesma quantidade de homens, são 8 pró-reitorias, 4 mulheres, 4 homens, as secretarias, e ele foi dividindo. Então, a gente tem hoje uma realidade de uma participação mais efetiva das mulheres na gestão da universidade, né? E isso precisa, e sobre isso a gente até agora, a gente está com um grupo de trabalho, estudando, né, para apresentar propostas e políticas, porque isso não pode ser uma ação só de um reitor. Isso tem que ser uma política institucional de inclusão e de políticas efetivas para a participação das mulheres. Isso tem que ser isso tem que ser institucionalizado, para que, independente da gestão, as mulheres elas tenham esse espaço, né, assegurado na hora de composição e de decisão da gestão. E aí, a gente tem esses avanços, né, vai e volta, depende do perfil de quem está na gestão, na verdade isso, né? Então a gente tem essa subrepresentação ainda. Os próprios sindicatos, pela primeira vez a gente tem as coordenadoras da FASUBRA Mulher, né? Em 100 anos do nosso hospital, a gente agora, do Onofre Lopes, a gente tem a primeira diretora mulher. Então isso é significativo, mas ainda não é suficiente. E aí, a gente sempre fala, acho que no serviço público tem como se fossem uns desafios que eles são meio invisíveis. Eu acho que como um todo, né, na sociedade. Fazemos concurso público, então, em termos de quantitativo, somos mais, às vezes tem mais mulheres, menos homens, mas vale dependendo do concurso. O vencimento é o mesmo, porque fizemos concurso, mas isso não significa dizer que não tenha diferença nas remunerações, e aí eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas tem essa coisa, acho que foi até no vídeo ali que a Evanilda falou, um deles é dessa questão do estereótipo de gênero mesmo, né? Acho que tem aí, né, tem preconceitos que estão enraizados, uma questão que é muito cultural, e muitas vezes você decide, né, por homem não tira licença gestante, né, homem não cuida da família no geral, as mulheres elas têm menos tempo. Então, muitas vezes na hora de decidir pelas funções, é melhor um homem. Infelizmente isso também acontece no serviço público, né? Um outro grande desafio, porque a mulher, né, mãe, normalmente cuida da família, né? Então ela busca esse equilíbrio entre trabalho e família, e muitas vezes é um desafio enorme,
porque ela também é cuidadora, não só mãe, mas cuidadora muitas vezes de pai, de mãe, da família. E muitas vezes a mulher tem que fazer a opção. E muitas vezes ela é vista que ela não é adequada para aquele papel, para aquela função, porque ela vai se afastar mais. Principalmente se ela é mãe. Ela vai se afastar mais para cuidar dos filhos, ela vai ter licença maternidade, ela vai estar mais ausente do trabalho. E infelizmente, de uma forma assim, né, não revelada, por isso que eu falo que é invisível, muitas vezes isso pesa nas decisões de gestão, principalmente de algumas áreas. E aí, dentro ainda dessa questão, aí vem a questão dos assédios. A universidade, a gente vem trabalhando no passado, no final do ano passado a gente aprovou a política de enfrentamento às violências, não só do assédio, mas qualquer tipo de violência, capacitismo, racismo, todas as violências no mundo do trabalho, a gente aprovou a política no ano passado. Isso é uma questão que aí, eu acho que foi, quem falou foi, deixa eu ver aqui, acho que foi a Alice. Não foi, deixa eu ver aqui. Minha memória hoje está ruim. Foi Camila. Infelizmente, Camila, a gente precisa falar muito. E não é só na universidade, não. É na sociedade como um todo. Porque isso não é um problema que afeta só o UFRN. É um problema que afeta a sociedade do Brasil e ainda é uma coisa absurda. Todo dia morrem mulheres vítimas de feminicídio. Todos os dias. Eu sempre costumo dizer que a nossa universidade ela é uma pontinha, né? Um tecido, uma célulazinha de um tecido que compõe essa sociedade e tudo que está lá fora também acontece aqui dentro. O que a gente vem fazendo? Então, a gente aprovou a política de enfrentamento, nós temos um núcleo a acolher. É claro que precisa falar muito sobre isso ainda. Precisamos enfrentar. E muitas vezes tem ainda um protecionismo, né, de pessoas que são ali vão se protegendo, né, aquela pessoa que está praticando violência. E a vítima muitas vezes ela não se sente muito segura para fazer a denúncia, principalmente as mulheres. E por isso que a gente criou o Espaço Acolher, para que todas as pessoas, alunas, servidoras, sejam elas técnicas ou docentes, elas se sintam mais seguras para falar sobre isso e para fazer essas denúncias. A questão da baixa representatividade eu já falei, né? Então a gente tem... Aqui na universidade a gente ainda tem mais homens na gestão, mas a gente avançou, mas no Brasil como um todo, na gestão pública, essa representação em todos os espaços, ela ainda é muito baixa. Avançamos, mas ela não avançou tanto, tá? E aí a gente chega também, estamos falando de universidade, vamos falar da academia, né? Das mulheres professoras, pesquisadoras, né? Que também nesses lugares a representatividade da mulher em termos de condução do projeto, nas áreas de exata, nas áreas de tecnologia, ainda fica bem abaixo. O ano passado a CAPES divulgou alguns dados sobre isso. Então, a maioria das bolsas de projeto de pesquisa ainda é dos homens, dos professores, dos pesquisadores homens. A maioria das áreas não tem nenhum critério para trabalhar de forma igual, e eu digo contra igual, tem que considerar a condição da mulher quando ela é mãe, quando ela tem maternidade, e ela é cobrada da mesma forma. E quando a gente olha o perfil das mulheres, as mulheres têm formação melhor, até elas são melhores formadas do que os homens, elas têm muito mais tempo de estudo do que os homens. Por quê? Nós mulheres ainda precisamos, de uma forma invisível não, mas isso acho que está presente, a gente ainda tem que provar que nós somos capazes. Então a gente se esforça muito mais para provar que a gente é capaz de estar naquele lugar, de assumir aquela função, de assumir os projetos CNPq, Bolsa 1A, que é a bolsa, né, top.
temos mulheres, grandes mulheres pesquisadoras, mas elas ainda são minorias. De 100 bolsas, 73 ainda é de homens. E as mulheres que são muito melhor formadas. Então a gente também tem isso dentro da academia, né? Quando você vai para o ensino, para a pesquisa, e isso, eu acho que isso se reflete em todos os níveis da sociedade, né? É por isso que essas políticas públicas, quando a gente fez agora esse grupo de estudo, a gente busca, o objetivo é a gente buscar dentro da universidade políticas não só de gestão, mas quando a gente fala de gestão da liderança acadêmica também, que traga equidade de gênero para a instituição. Da mesma forma como a gente precisa trabalhar as políticas de acessibilidade, de inclusão, da mesma forma, a gente precisa enfrentar essa questão da equidade de gênero e não podemos, né? Isso é uma luta ainda que a gente precisa conversar, falar muito sobre isso, viu? Tá, teremos, espero que tenha muitos encontros como esses e muito, muito mais. E aí, quando a gente fala dessas questões todas, né, desses estigmas da falta de acesso, né, de preconceito, de deixar a mulher, porque a gente escuta, eu já escutei na universidade, não é bom ouvir isso. Eu prefiro trabalhar com homens. Mas mulher já vai chegar grávida. Então, como incluir, como a gente dá condições para uma mulher que é mãe, que está amamentando, que tem que cuidar da criança, como dar condições para que ela tenha as mesmas condições de que o homem que não tem essa mesma responsabilidade e que não se envolve tanto no cuidado e que deixa a responsabilidade toda para a mulher. Então eu acho que esses são desafios. Encontro como esse, ele é extremamente importante para falar, mas isso precisa também sair daqui, né? Acho que a gente na universidade, que bom que a gente fala na universidade, mas o que está acontecendo aqui, isso tem que chegar para a sociedade de uma forma geral, tem que chegar em todos os lugares, né, doutora Fábio? Imagina o seu dia a dia lá no tribunal, né? Então a gente precisa que isso chegue, né? Que saia dos muros da universidade. A universidade é um espaço onde se fala, onde tem muito debate, onde a gente tem uma comunidade que está muito atenta e que cobra e que fala sobre assédio, que fala sobre tudo isso, que vai para os conselhos, temos um sindicato. Então, dentro da universidade, a gente tem um espaço onde se fala muito sobre isso. E mesmo assim, essas questões ainda acontecem. Nós estamos ainda, né, isentos disso. Imagina lá fora, né? E onde as mulheres, né, ainda se sentem muito desprotegidas. E aí em todos os sentidos. Não só no ambiente de trabalho, mas muitas vezes em casa, em violências, nos diversos espaços. Infelizmente o Brasil é assim. Eu acho que nós mulheres ainda somos... Se bem que a gente só virou um ser de primeira, acho que foi em 88. Acho que um reflexo de uma cultura extremamente machista. A gente até 88 não éramos considerados um ser de segunda classe. O CPF era o CPF do marido. Em 88, e aí se a gente pensar em termos de sociedade, isso não é muito tempo, é que fomos igualados nos mesmos direitos do homem. Então isso é recente para a sociedade. Então é isso que a gente enfrenta no dia a dia, né? Só a partir daí que a gente ganhou, né, digamos assim, né, igual ao homem, e ganhamos um próprio CPF, porque o CPF era do marido, né? Tinha coisa mais horrível. Gente, eu comecei a trabalhar faz tempo, foi antes de 88, era assim. Você não tinha direito ao seu CPF, era o CPF do seu marido. Então é isso, gente, é desse lugar, mas assim, e dizer que já avançamos, a gente também tem que reconhecer o que avançou, mas ainda falta muita coisa. E ainda falta muita coisa, né? E essa cidade que Tato falou, eu acho que também foi nele que falou, dos sonhos, esse lugar dos sonhos, essa sociedade que respeita a mulher, que respeita as minorias, né?
que respeita a diversidade, a gente ainda tem que lutar muito para que a gente tenha essa sociedade, né, tá? Então, temos que lutar. E é uma luta de todos. E temos incansável. E temos também que ter um trabalho com os homens. O homem precisa, né, olhar. As mães, né? Eu tive um pai, não foi minha mãe, mas eu tive um pai que me educou, né? De uma forma muito, muito especial. Não foi nem minha mãe. Porque mamãe protegia os homens. Às vezes, para lavar louça era a gente. Os meninos não iam lavar louça. Papai, se fosse papai que estivesse com a gente, todo mundo lavava louça. Então, essa questão cultural que ainda está muito enraizada também. Então, gente, é sobre isso. Eu acho que hoje é um ótimo dia de reflexão. Eu lamento muito não poder ficar o dia todo com vocês, mas eu tenho um CONCEP hoje que está discutindo uma resolução que eu já tenho várias mensagens aqui pedindo para eu ir para o CONCEP. Infelizmente não vou poder ficar para a sua palestra, doutora Fábio, mas eu tenho certeza que vai ser excelente e que vocês aproveitem esse dia e que leve tudo que foi discutido aqui para o lugar de vocês, certo? Para o espaço onde vocês estão. E não tenha medo nem tenha vergonha de falar sobre isso. E falem, e se coloquem, enchem o peito e se posicionem. Né? Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Difícil, dói pra caramba, às vezes, mas a gente precisa se empoderar e se empoderar assim de uma postura e ir pra frente, certo? Então, bom evento para todos vocês.